Você está ouvindo, aqui na Nova Difusora, Rumo ao Sucesso, com Bia Greco. Voltamos. Já estamos com a nossa querida Samara aqui nos nossos estúdios. Ela, mais uma vez, já tive contato com ela há algum tempo atrás e nossa conversa foi muito especial. E a Samara é psicanalista, especialista em comportamento humano. Olá, Samara, seja muito bem-vinda. Oi, Bia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com você de novo. Agradeço muito. E eu, como tenho muitas perguntas para você, porque já chegou bastante pergunta aqui pelo meu Instagram, eu já quero começar te bombardeando de perguntas. Vamos lá. Então, bora lá. A gente vai falar sobre sentido da vida hoje. Isso. E o teu mote, que é ajudar as pessoas que acabaram perdendo o sentido da vida de alguma forma. Perfeito. Na sua percepção ou no seu trabalho hoje em dia, como lidar com alguém que perdeu o sentido da vida? Como que é esse seu lindíssimo, rico trabalho que você faz hoje? Ótimo, Bia. Bom, primeiramente é muito importante que a gente saiba do seguinte: quando a gente fala de perder o sentido da vida, nós estamos falando de uma pessoa que perdeu a conexão com a própria identidade. Então, essa pessoa às vezes acha que ela não tem propósito, mas muitas das vezes, na verdade, ela só perdeu a conexão com a sua própria identidade. No meu processo, eu consigo juntar a psicanálise com a neurociência para trabalhar nela não só os gatilhos, né, mas para trazer clareza mental e que essa clareza dê sustentação para que ela de fato consiga construir a vida que deseja ou descobrir ou se reconectar com seu propósito. Então, eu, Samara, né, depois de muitos estudos e muita experiência também, acredito que todos nós temos um propósito pelo qual, né, e uma missão pela qual a gente veio aqui para representar. Mas se nós desconectarmos em algum momento, e seja por traumas, crenças, por dificuldades de relacionamento, por uma série de fatores que a gente vai ter tempo para aprofundar, a gente desconecta dessa identidade e fica com aquele vazio, aquele sentimento de que tá perdido, de que nada faz sentido. Então, de novo, porque eu já passei por isso. Então, se você acha que não tem sentido na sua vida, que não tem propósito, na verdade, você só está desconectado da sua identidade. E eu consigo, né, através da psicanálise associada à neurociência, reprogramar esses padrões mentais e te reconectar definitivamente com a tua essência. Perfeito. Aí a minha pergunta vai da seguinte forma: como essas pessoas chegam até você? Porque geralmente, quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente tem um vício, seja voltado para uma bebida, para uma droga, enfim, um vício, qualquer tipo de vício, a gente precisa de uma ajuda de algum parente, de alguém que nos leve até um centro de apoio para que a gente comece esse tratamento e comece aí a ter mais conexão conosco mesmo, com nós mesmos. Como que as pessoas chegam até você? Geralmente, elas conseguem vir por um grito de socorro mesmo, falam, olha, eu estou realmente precisando de ajuda, ou vem através da família? Como que tem esse elo até a tua ajuda? Muito interessante a tua pergunta, Bia, porque eu tive a oportunidade de trocar já também sobre a Débora com esse tema, que é muito legal, que as pessoas às vezes vêm por outros caminhos. Muitas vezes, eu sei que você gosta muito também desse tema, vem por carreira, por performance, né? Mas entende, nenhuma mente desestruturada e sem identidade sustenta alta performance em nada, perfeito? E quando a gente fala de alta performance, a gente fala de alta performance em todas as áreas da vida. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Se a gente consegue estruturar a tua base, te reconectar com a identidade, automaticamente você pode trazer temas prioritários, mas você vai performar melhor em todas as áreas da vida, consequentemente. As pessoas que chegam até mim hoje, muitas vezes, até pelo tema depressão ainda ser um tabu na nossa sociedade, chegam com essa sensação de vazio. Vazio existencial, falta de sentido na vida. E tem uma faixa etária muito interessante, que é o meu maior número de atendimentos hoje, que é a faixa etária ali dos 25 aos 35.
Porque dependendo também do ciclo de maturação da pessoa e o tempo que e o ciclo de maturação depende de quê? De fatores familiares, né? Eu mesma maturei muito cedo por uma questão de história familiar. Mas dependendo do ciclo de maturação, independente desse ciclo de maturação, dos 25 aos 35 é quando a gente tem a chamada primeira crise existencial. Porque você está chegando perto dos 30, você começa uma série de comparações, né? Fica tentando equilibrar pratos e atender expectativas familiares que nem são suas, né? Tá. Ou simplesmente a vida foi te levando a sobreviver, que é o que a maioria de nós, né? Ainda mais na nossa sociedade, com a nossa política, né? A gente sai de casa, vai para o mercado de trabalho e vai atendendo as expectativas dos outros ou da família e está sobrevivendo, mas nunca parou para se perguntar quem de fato eu sou. Quem a Bia é quando tiram todas as funções dela? Quando tiram, né, a função de host, de mentora, e mãe, e mulher. Quem você é na sua essência, o eu sou, sabe? Sim. Então, as pessoas que chegam até mim hoje, elas chegam justamente com esse vazio existencial. Ou seja, porque querem se reconectar com a sua identidade. Muitas querem assumir de vez as rédeas da própria vida, porque se percebem sendo conduzidas. Porque tem um ditado, né, Bia, que você deve conseguir conhecer muito bem, que é: se você não assumir as rédeas da sua própria vida, provavelmente você está dentro do carrinho de alguém, né? Alguém está assumindo Alguém por tá você, te alguém está te conduzindo. levando. Tá. E qualquer lugar serve. Isso. Então, essas pessoas geralmente chegam com esse grito. Só que no meio do processo a gente vai conseguindo identificar se de verdade é um grito existencial, uma falta de desconexão com a identidade, ou já tem sinais de depressão. Tá. E aí é muito importante o que você disse. Nós somos seres humanos. E nós somos seres humanos, seres emocionais. Então, as pessoas geralmente dão sinais, Bia. E esses sinais começam com mudanças de comportamento. E aqui, óbvio, vai faltar tempo, provavelmente a gente vai ter que vir em outro momento para falar dos tipos de depressão. Tá. Mas eu categorizo as depressões em 3 níveis: depressão física, emocional e espiritual. Então, consegue compreender comigo que existe um caminho até que a depressão se instale de fato no seu corpo espiritual? E aí começam os sinais físicos, que é desesperança, falta de crença no futuro, ou na sua profissão, na sua vida. A pessoa para de fazer planos de futuro. Muitas pessoas param de se cuidar, né? Param de se alimentar bem, ganham peso ou perdem peso rapidamente. Tem mudanças bruscas, né? Ou eram muito sociáveis e ficam antissociais, sabe? Então, aqui são sinais físicos. Perfeito. E o que eu costumo falar? Muitas vezes, porque nós estamos bombardeados de informações, de tecnologia, girando muitos pratos. Esses sinais físicos tá no nosso lado, acontecendo na nossa família, com o nosso funcionário, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, e eles passam despercebidos. Acordou mal hoje, sabe? Vai passar. Mas esses são os primeiros sinais. Depois a gente vai para o emocional. O emocional é quando a pessoa, de fato, começa com um conflito identitário. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Sabe? Eu não me reconheço mais aqui nesse papel. Será que essa profissão é a profissão que eu deveria estar seguindo? Será que eu deveria estar casada? Será que eu casei bem? Será que eu casei mal? Será que os meus filhos, né, estão aqui? Por qual propósito eu coloquei essas crianças no mundo? Eu não me sinto capaz disso. Então, são conflitos emocionais. E aí, desse momento pra frente, Bia, a gente chama que essa depressão ela já vai pro 3º nível, que é o que toma conta do ser espiritual. Tá. E aí, vem a fatídica frase: nada mais faz sentido. Tá. Então, o que eu peço sempre a gente tem muita condição, como amigos, cônjuges, familiares, a estar mais atento para fazer intervenção a tempo. Não queira fazer uma pós-venção, que a gente chama que é o pós, né? Prefira sempre intervir, interferir e ajudar. E é muito importante procurar ajuda, mesmo que tu perceba num familiar e que você se ache suficientemente capaz de lidar com isso sozinho. Depressão é uma situação muito séria, precisa de ajuda profissional. Então, procurar ajuda e uma rede de apoio também é importante, Bia. Mas
não é fácil. As pessoas não chegam levantando a mão no meu processo, olha, eu tô com depressão, eu preciso de ajuda. Tá. Elas buscam outros caminhos e aqui a minha ideia sobre isso e o que eu percebo nos meus atendimentos é que isso é porque é por falta de acolhimento e porque ainda é um tabu. Ainda é um tabu e falta de acolhimento. Quando eu te conheci, eu fiquei encantada com o seu trabalho, porque é muito difícil, é muito raro a gente ver alguém tão especializada em um tema, em um só tema dentro da psicanálise, dentro da psicologia, da psiquiatria, que se volte realmente a esse apoio às pessoas que não veem mais norte, não veem mais sentido na vida. E você tem esse know-how e esse foco muito exclusivo nesse assunto e me encantou demais o seu trabalho, porque realmente deve ser... É um trabalho honroso, ao mesmo tempo eu imagino que seja até pesado, no sentido da carga que você traz para você ao tentar ou ao conseguir ajudar tantas pessoas que estão passando por esse processo. E aí, o que eu te pergunto também, nesse sentido, Samara, você falou bastante do 25 ao 35. E hoje a gente vê essa idade indo lá para o começo, depois da alfabetização, depois dos 8 anos, que a criança começa a ter a compreensão acho que não, eu vivo, eu sei o que é viver e eu sei também o que é morrer, alguma coisa nesse sentido. E também você vem observando que tem cada vez mais demanda para o atendimento infantil, nesse caso? Cada vez mais, Bia. Cada vez mais. Cada vez mais. Só que o que acontece, e aí só para retomar, porque é importante, eu acho, para o pessoal, por favor, saber desses dados. Tá. Até os 5 anos, a gente tem estudos que comprovam que até os 5 anos a criança não consegue tangibilizar, entender o que é morte. Até os 5 anos ela acha que é que nem os super-heróis, que eles vão embora e voltar, atravessar uma parede e reviver. Então, até os 5 anos é tudo muito lúdico, tá? Dos 6 aos 8 anos, elas começam a criar essa percepção de que a morte é real. Ela não é ilusória, ela é verdadeira e ela é uma coisa que não tem volta. Então, e aí ela começa a ter a outra percepção, que a morte não está só para os outros, ela está para os seus familiares, assim como está para ela. Então, se você me perguntar com que idade a criança tem noção de que a morte é o fim e de que ela também pode morrer? Aos 8, 9 anos. Só que aí o que acontece? Aí, de novo, por isso que a minha mentoria é para todos. Eu atendo pessoas em depressão, eu tenho uma missão exclusiva com pessoas que têm essa dificuldade de encontrar sentido na vida. Eu sou especialista em propósito e também olho para esse desenvolvimento humano, ou seja, eu consigo atuar em várias áreas. Só que é importante dizer, Bia, que se um atleta chegar para mim, se uma mãe chegar para mim, se um pai chegar para mim, o meu trabalho vai ser sempre baseado nesses 3 pilares: estrutura mental, clareza, tá? E propósito. Porque com clareza, estrutura mental, consciência, propósito, você consegue sustentar a vida que você quer ter ou a vida que você quer construir. Perfeito. Então, se você também é uma mãe, e assim como eu estou na fase de pensar em ter filhos, enfim, eu fico pensando sobre... Eu quero criar filhos emocionalmente fortes, né? Então, a minha mentoria também é para você. Por quê? Porque com todo esse conhecimento que eu tenho focado nessa área, eu também consigo ensinar esses familiares a entender os padrões de comportamento que essa criança pode carregar para o resto da vida. E aí, por que eu estou fazendo dando esse adendo aqui? Porque se aos 9 anos a criança já tem essa consciência da morte, Bia, o que passa na cabeça dela quando ela pensa, porque sim, tá? Nessa idade já existe muita idealização, tá? O que passa na cabeça dela quando ela pensa em desistir da vida? A maioria das vezes, e eu tenho estudos que comprovam isso, experiência, a maioria das vezes está ligada à rejeição, né? Tá ligada à falta de acolhimento, à rejeição, a querer ser vista e ser ouvida. Então,
nós precisamos também nos preparar para ser mães que dão lares, né, seguros, para as crianças crescerem com segurança emocional e estrutura mental, para elas saberem que elas podem errar, tentar, cair, voltar e que elas continuarão sendo amadas, tá? Eu tenho casos que eu já tratei de pessoas, de crianças, tá? Que tentaram e idealizaram e assistiram vídeos e tentaram, inclusive, como a gente diz, maquinar, né? Simplesmente porque teve uma fase muito gigante dentro de casa onde ela não se sentia vista. Certo. Então, é a rejeição, né? Rejeição. E o que nós somos, nós adultos, se não é um ser humano que cresceu, mas que tem uma criança interior dentro cheia de feridas. Isso. Né? E quando você fala de rejeição, de carinho, de suporte, de amor, que é esse ponto que a criança precisa, eu já vejo de uma forma estendida quando você fala que para mim não é só a criança, né? No final das contas, todos que te procuram e todo ser humano precisa desse carinho, desse amor, desse convívio, porque senão a gente moraria em uma caverna, sozinho, isolado. Então, para mim, eu acho que é a base. Eu acho que faz muito sentido quando você fala, se eles estão te procurando, é porque precisam de um suporte, de um carinho, de uma ajuda nesse sentido, nesse propósito. Você captou tudo. A minha mentoria trata exatamente desse aspecto. Por que que hoje eu não atendo como psicanalista clínica? Porque eu acredito, pela minha experiência e pela transformação que eu causei na minha vida e de tantas pessoas que eu já ajudei, que somente o acolhimento, a identificação da raiz e o tratamento da causa raiz, né, do nosso trauma, ele não é suficiente para te fazer mudar. Eu, Samara, acredito que as coisas precisam andar junto. A psicanálise e a neurociência estão aí para se complementarem. Porque se a gente identifica a raiz lá na tua infância, Bia, uma raiz de rejeição, uma raiz de aprovação, e a gente trabalha essa causa raiz, tá? Vai lá, acolhe, perdoa, porque, né, os nossos pais deram o melhor que eles conseguiam. Sim, nas da condições forma que deles. tinham. Só que você tem que lembrar, e aí eu vou usar o meu exemplo, para não ser indelicada, eu tenho que lembrar que eu sou uma pessoa que fazem 35 anos que repete um padrão, correto? Sim. Então, para mudar um padrão de comportamento, eu preciso reprogramá-lo. Porque o meu inconsciente, e aí lembrando que nós seres humanos ficamos 95% do tempo agindo no modo inconsciente. Isso quer dizer que 95% das coisas que você faz no seu dia, Bia, você está repetindo padrões que você nem pensa para fazer. Então, se eu sou um ser inconsciente, que está apenas 5% do tempo em alerta, como que eu vou mudar um padrão de comportamento do dia para a noite? E como eu vou mudar um padrão de comportamento que está tão enraizado, que era tão presente na minha infância, que me deixou tantas marcas, de uma hora para outra? Precisa de trabalho, de clareza mental, precisa de decisão. Eu quero mudar, eu quero deixar o que não é suficientemente produtivo e positivo lá atrás. E precisa de constância e consciência, disciplina. E isso a gente só faz, então é importante que quem está nos ouvindo saiba. Se você for me procurar, entrar nos meus links, chamar a minha equipe, você precisa saber que eu não dou atendimento clínico. Eu pego pela mão e acompanho do começo ao fim. A gente faz exercícios personalizados. Ou seja, Bia, meu processo, se você fizesse, a Débora fizesse, qualquer outra pessoa que vocês me indicarem fizerem o meu processo, ele será totalmente diferente. Porque você teve uma infância, eu tive outra. Então, as suas raízes são umas, as minhas são outras. Perfeito? Então, é um trabalho exatamente personalizado para que você consiga, sim, identificar as raízes, mas também, poxa, o que vale a pena eu levar na minha bagagem agora e o que vale a pena eu reprogramar, sabe? E depende de cada um, da forma como a pessoa já se liberta para essa escolha, das
das travas que essa pessoa tem. Exato. Então, Crenças limitantes. as crenças limitantes. E falando em longevidade do tratamento, ou o tempo de tratamento, que eu acho que muitos dos nossos ouvintes também têm essa dúvida de que quando eu me proponho a fazer um tratamento contigo, ou eu tenho alguém da família que eu queira levar, um amigo, como que eu explicaria em termos práticos para essa pessoa, para que ela saiba quanto tempo ela teria esse direcionamento teu? Na tua percepção de todos os casos que você tratou, da tua expertise, quanto tempo leva um tratamento? Eu vou falar padrão, eu sei que não é, porque eu sei que é individualizado, mas uma média de tempo de tratamento para que as pessoas saibam como que funciona. Perfeito. Eu tenho processos, né, estruturados de 3 formas: 6 meses, 8 meses e 1 ano. E isso vai depender da nossa sessão inicial. Na sessão inicial, você marca o seu mapa mental. E você vai receber esse material e vai levar para casa. O que é o mapa mental? O mapa mental, ele trabalha através de perguntas, tá? Mas ele vai vasculhar todos os setores e as áreas da sua mente que muitas vezes ficam adormecidas, sabe? Então, a gente vai vasculhar primeira infância, vasculhar crenças, vai vasculhar questões familiares. Isso praticamente, eu brinco no meu processo, que a gente vai tirar as cascas das feridas, tá? Porque a gente só cura se a gente identificar, tirar as cascas e tratar da maneira correta. Então, a partir do mapa mental, eu me conecto com você, entendo as tuas crenças limitantes e o quanto de trabalho a gente tem pela frente. Ótimo. Obviamente que é você que vai me dizer: olha, Samara, eu quero performar melhor no trabalho, mas vou lembrar de novo. Quando você foca em alta performance em alguma área da vida, se você muda a estrutura mental, você performa melhor em todas as áreas. Mas vamos supor que você me procure para performar melhor na vida profissional. Tá bom, eu vou montar o plano estruturado para você e que, lembrando, não existe para mim possibilidade de a gente fazer qualquer mudança de mentalidade com menos de 6 meses. Então, a resposta é essa. Meu processo mínimo é 6 meses. Nesses 6 meses, o que a gente faz, Bia? Eu vou fazer ferramentas, aplicar ferramentas. Inclusive, para quem quiser me seguir, eu tenho algumas ferramentas que eu disponibilizo de forma gratuita no Instagram. Que legal. Mas dentro do processo, eu vou aplicar ferramentas individualizadas para a sua situação. De acordo com o quê? O nosso mapa, o que nos norteia, é aquele mapa inicial, o mapa mental. Tá? Então, eu vou intercalar sessões de psicanálise e reprogramação mental. Perfeito. Por quê? Numa sessão, a gente resgata a raiz, entende, acolhe, valida. Na outra, reprograma o que não é positivo. Entende? Excepcional. Então, é ferramenta caminhando com acolhimento. Por quê? Porque a maioria das pessoas também que chegavam no meu processo já faziam terapia há 4, 5, 6 anos. E que bom, porque eu entendo que alguém que busca uma mentoria, que vai mexer em raízes tão densas como a minha, já vem de um processo de autoconhecimento. Raramente a pessoa despertou, hoje eu quero me autoconhecer, eu vou direto para uma mentoria que vai mexer nas minhas feridas mais negras. Não, geralmente não. Já tem o tratamento anterior. Geralmente a pessoa está vindo de algum lugar. Ou ela está vindo por uma indicação, né, que é o que mais chega para mim hoje, ou ela está vindo já de uma psicóloga, de um tratamento anterior. E ela entendeu que só aquilo não era suficiente, tá? Perfeito. Porque nós temos traumas e raízes da primeira infância que deixam marcas que a gente, inclusive, não consegue nem identificar. E que nos paralisam na vida adulta, né? Isso. Então, a pessoa entende, tá bom, só acolher, só trabalhar, ressignificar, não vai dar certo. Eu preciso reprogramar. E aí eu peço a autorização para entrar com ferramentas de neurociência. Certo. Entendeu? Fantástico, fantástico o seu trabalho. Volto aqui com a pergunta da Vaniele Silva no YouTube. Samara, como uma mente desorganizada pode afetar resultados no trabalho, nos relacionamentos e até na saúde? Perfeito, Bia. Eu gosto de analogias, né? No nosso outro encontro eu fiz algumas. Eu sempre falo o seguinte: imagina construir a mansão, a casa dos teus sonhos, sobre um terreno cheio de entulhos.
Não tem como, né? Todas as casas, as grandes construções que a gente vê, e aí a gente usa essa analogia, inclusive, para relacionamentos, trabalho, para qualquer tipo de relação sólida, são construídas sobre bases estruturadas e firmes, né? Quando a gente vai construir uma casa, eu já construí uma, não pretendo construir logo porque dá muito trabalho, né, Dá Bia? muito trabalho. Mas a gente investe tempo, dinheiro e bom material na base. Sim. Né? Então, essa pergunta é excelente, porque quando as pessoas chegam no meu processo, eu sempre falo, nós vamos primeiro organizar a base. O que é a base, Samara? Bom, você quer ter alta performance na vida profissional, na vida amorosa, em qualquer área da sua vida. Você entende que alta performance vem depois do bom? Você tem que ser bom para performar otimamente? Você tem que ser bom para ser ótimo, né? Então, primeiro a gente vai arrumar a base. A base o que é? Sono, hidratação, alimentação, autorresponsabilidade, né? Cuidado, exercício físico. Coisa, é. Então, aí as pessoas perguntam, tá, mas eu vim aqui para mudar a minha cabeça, para ter disciplina no meu trabalho, porque tudo que eu começo eu não termino. Você está dizendo que eu preciso dormir melhor, comer melhor, treinar, cuidar da minha saúde física? Sim, é a base. Né? Então, a gente vai trabalhar a sua disciplina na sua base, organizar a sua estrutura, te dar clareza de identidade. Você só se torna um super-homem ou uma super-mulher se você tem a base organizada. E aí, qual é a outra reflexão que eu faço? Pensa em... E eu gosto de fazer esse exercício nas minhas sessões às vezes. Pensa nas 3 pessoas que tu mais admira, Bia. De bate-pronto. Geralmente, as pessoas que a gente mais admira, elas têm um motivo pelo qual nós admiramos. E esse motivo é ligado à atitude, à alta performance. Isso. As 3 pessoas que vieram na minha mente, ou elas performam muito bem, por quê? Porque tem disciplina, né? Isso. Porque tem atitude, porque são corajosas. Então, aqui está a resposta. Se as pessoas que você admira também estão ligadas às questões de atitude, é porque a gente precisa arrumar a base, tirar os entulhos, tirar o que não serve, cuidar de que forma a gente se alimenta. E aí eu quero lembrar que se alimentar é de tudo. Não é só o que eu coloco para dentro do meu corpo como alimento físico. Perfeito. Eu escolho estar aqui nesse ambiente com a Bia e com a Débora, porque elas alimentam o meu propósito, a minha missão. Eu saio daqui me sentindo melhor, mais capaz. Eu sento em mesas que fazem sentido para mim. Então, eu estou falando sobre hábitos, atitudes e ambientes. Tá, perfeito. Eu tenho várias perguntas no Instagram que chegaram e tenho mais uma que chegou também no YouTube. Eu vou aproveitar e fazer do YouTube e depois galerinha do Instagram, depois a gente conecta a Samara com a gente para ela poder responder as perguntas de vocês. A Mariana perguntou por que é tão difícil mudar a própria mente, mesmo quando a gente sabe o que precisa fazer. Perfeito, Mariana. Ótimo. É muito boa pergunta. É ótima essa pergunta realmente. Sim. Porque, na verdade, a resposta está ligada ao teu subconsciente. Sempre que você tenta evoluir, o teu subconsciente te leva por um lugar conhecido e confortável. Então, assim como eu dei o meu exemplo antes, fazem 35 anos que eu tenho sinapses neurais programadas no meu sistema e eu repito padrões de comportamento. Toda vez que eu tento romper um padrão de comportamento, o meu subconsciente tenta fazer uma força contrária e me levar para um lugar que é confortável, que é conhecido e que, bem ou mal, foi assim que eu sobrevivi até aqui. Então, entenda, quando você decidir mudar, e é por isso que existem as mentorias e as ajudas, e eu tô aqui também para isso, porque você vai precisar de uma ajuda nesse cabo de força. Porque literalmente é esse exemplo que eu dou. É um cabo de força. O teu subconsciente tentando te puxar para um lugar confortável e conhecido. Isso. E a tua força, a tua coragem, a tua vontade de mudar, tentando te puxar para a mudança. Só que, geralmente, isso aqui se rompe e o que tem mais força? Os meus 35 anos. Entende? Entendi. Então, precisa de consistência e a gente vai precisar, no começo, literalmente lutar contra. Perfeito. Né? Faz muito sentido. É a minha luta eterna entre o sofá e a academia. Faz muito sentido, porque é o sofá me puxando para um lado e a academia tentando me puxar para outro. Olha lá, Débora falando. Eu acho que também... Mas isso, é perfeita a tua explicação e realmente é uma luta constante. E se a gente não tem apoio...
muitas das vezes a gente volta alguns passos e fica decepcionado com a gente mesmo. Então é importante ter esses recursos, esses apoios necessários. Perfeito. Muito bom. Mari, obrigada pela pergunta. Queria finalizar o nosso programa dizendo que temos muitas perguntas para você, Samara. Então eu vou deixar a galerinha, o arroba dela. Mandem pergunta lá no Instagram para ela que ela responde, tá? @Samara_Fontoura A. Tem 2 As no final. @Samara_Fontoura A. Correto, Samara? Corretíssimo. E eu queria que você também, nesse finalzinho, falasse do seu livro. Perfeito. Porque, além de tudo, essa mulher é escritora, gente. Então, aproveite esse momento final para falar do seu lindo livro. Perfeito. A Bia fez alguns comentários, deu um pouquinho de spoiler, né, Bia? Mas a minha história, a minha missão e o meu propósito começaram a partir de um vale escuro, né? Mas eu quero lembrar a todos vocês que traumas, experiências ruins ou vales escuros que a gente tem na vida, eles não são ponto final, eles são vírgulas. E eu utilizei bem a vírgula que Deus me deu com a graça, né, do Espírito Santo. Eu tenho aqui em mãos o meu livro, Somos Isabéis, Mulheres que Geram. É um livro em coautoria. Nesse livro você vai encontrar diversos testemunhos, mas no capítulo 24 você encontra o meu testemunho, que é uma história após, né, de como eu recomecei, utilizei as ferramentas que me deram e recomecei após o suicídio do meu pai. E me transformei na mulher que sou hoje, né, que tem essa missão linda, que é ajudar famílias também que vivem, né, a depressão ou essa perca de sentido da vida. Se você é uma família enlutada, né, pelo suicídio, se você está passando por uma depressão muito grave, não hesite em me chamar, eu faço questão de acolher e de responder individualmente, principalmente esses casos. Mas se você é atleta, profissional, alta empreendedora, ou tá de verdade só procurando o sentido da vida, o propósito e a sua identidade, eu também estou aqui como mentora para você. É só me acionar lá nos links do Instagram. Muito obrigada pela presença. Gugel, te peço uma ajudinha para uma salva de palmas para a Samara, porque ela faz um trabalho impecável. Eu agradeço demais pela sua presença aqui hoje, pelo quanto você tem de vivacidade, de energia, e continue tendo muita energia para ajudar todos nós que precisamos do seu apoio. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima terça-feira comigo, Bia Greco.